Certo, chegamos na questão 4. Essa aqui é uma questão mais tranquila de verdadeiro ou falso. A resposta já está ali, a gente só tem que olhar com bons olhos, certo? É uma questão então de assinalar verdadeiro ou falso conforme as afirmativas. Vamos lá. São quatro alternativas aqui, certo? A primeira fala o seguinte: a pressão máxima de vapor de uma substância aumenta com a temperatura da substância. Tá, então a gente já viu algumas anomalias, por exemplo, com relação à água, né? Então a gente sabe que a água ela tem um comportamento anômalo. E no caso de temperaturas entre 0 até 4 graus, a, ela tem um gráfico onde a pressão e a temperatura elas não são linearmente crescentes, né? Ali a gente tem um comportamento inverso, né? Enquanto que a pressão está subindo, a temperatura está baixando, certo? Então ela não é como o CO2, a gente já viu um gráfico disso, certo? Vou pegar aqui só para a gente dar mais piadinha, tá? E lembrar disso. Pronto, estou com um gráfico aqui na frente, aqui, ó, tá? Tem dois diagramas de fase, um para o gás de óxido de carbono e o outro para a água, né? Então, se a gente comparar ali, aparentemente os gráficos são parecidos, né? Todos os dois têm o ponto triplo, eles têm os três estados da matéria, né? Tem estado sólido, líquido e gasoso. Tem as curvas ali de transição, né? Transição de fase, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é, do gasoso para o sólido, certo? Mas, se vocês olharem a curva número um ali dos dois gráficos, a gente pode perceber que a temperatura e a pressão para o CO2, elas são lineares, as duas crescem linearmente, né? Quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Mas para a água, a gente observa ali ó, que ela tem um comportamento esquisito, né? Então ali, ó, se você olhar, ela no ponto para baixo, a gente observa que aquela curva está inclinada para a esquerda, né? Para o lado do eixo da pressão. Então a gente vê que à medida que a pressão vai aumentando ali, ó, a temperatura vai diminuindo. Não é esperado esse comportamento. Toda uma substância que tem esse comportamento, ela tem uma anomalia. E a gente discutiu em sala de aula. Então, voltando lá para o exercício, certo? Voltando aqui, ó, a pressão massa de vapor de uma substância aumenta com a temperatura da substância, ela aumenta, certo? Como ele não falou aqui, ó, em substâncias do tipo anômalas, a gente tem que desconfiar, tá? Tem que desconfiar. Então, como ele não falou que era qualquer tipo de substância ou que existiam substâncias coisa e tal, a gente não pode descartar, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a primeira para a água não dá certo, né, galera? Então, ó, a primeira aqui, ó, o que que ela é? Ela é falsa, certo? Ela é falsa, já começa com falsa, ó. Então, essa não pode ser, essa pode ser, tá? Eu vou voltar aqui e vou colocar aqui, ó, assim. Essa aqui não pode ser, tá? Essa aqui não pode ser e essa aqui pode ser. Bom, então tem duas candidatas aí. Vamos seguir com essas duas candidatas, 50%. Aí, a segunda alternativa, o ponto triplo de uma substância é caracterizado por um par de valores de pressão e temperatura para os quais coexistem em equilíbrio o sólido, o líquido e o vapor de substância. Bom, a gente acabou de ver aqui, né? Vamos voltar de novo no gráfico. Ó. Acabei de abrir aqui, ó, certo? Então a gente pode olhar aqui, ó, certo? Tá aqui, ó. Se a gente observar bem aqui, ó, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, trocar.
não tem como trocar. Mas é bem aqui, ó. Ó, aqui é o ponto triplo, ó, tá? Pressão e temperatura do ponto triplo. Aqui também, ó. Aqui também é pressão e temperatura do ponto triplo. Então, olha só, é um par de coordenadas aqui, ó. São duas coordenadas, porque, ó, a gente tem aqui, ó, um eixo, ó, e aqui tem outro eixo. Como são dois eixos, a gente tem duas coordenadas, né, galera? Então a gente está reunindo aqui matemática também, tá certo? Voltando lá para a questão, voltando aqui para a questão, deixa eu desligar o canetão aqui, pá. Então, a segunda é o que mesmo? É que ela é verdadeira, ela é verdadeira, certo? E essa aqui também é verdadeira, então continuam vivas as duas. Então essas aqui não pode ser mais, ó, tá? Nós estamos descartando ela aí, beleza? Descarte. Depois, o que que nós temos aqui? Nós temos, é impossível que a água ferva a temperatura de 70 graus. Putz, galera, a gente já discutiu isso, né? De novo, vou invocar lá aquela figurinha, né? Vamos envolver de novo aquela figurinha aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. E vamos lá para baixo, ó. Lá embaixo. A gente já estudou isso em sala de aula também, tá? Então, olha aqui, ó. O que que a gente discutiu aqui? O que que tem essa figura, ó? Que ao nível do mar, ó, em Recife, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, na Bahia, certo? Em Santos, a água ferve a 100 graus. E isso aqui, ó, ferve a 100 graus numa temperatura de 1 atm, tá? Olha aqui, ó, 1 atm aqui embaixo, vocês estão vendo, ó? Aqui embaixo, ó, veja aqui, ó, deixa eu colocar aqui o canetão, deixa eu ver aqui se dá para fazer o canetão, ó, não dá, deixa eu ver se tem alguma ponteira aqui, deixa eu ver se tem, não tem ponteira, ah, que pena, não tem ponteira aqui, infelizmente não vou poder mostrar, tá bom? Mas isso aqui é um TM. Então, ó, em São Paulo, que já é um pouquinho mais elevado, 760 metros aqui, ó, a pressão de 1 atm também, ó, certo? Será que é de 1 atm? Pois agora, não é mais 1 atm. A pressão é menor aqui, ó, certo? E se a pressão é menor aqui, significa que eu tenho menos coluna de ar aqui. E se eu tenho menos coluna de ar, significa que, né? Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou ter que fazer o desenho aqui, ó. Então, imagine que aqui está uma caneca, ó. Certo? Ó, aqui está uma canequinha e aqui está a água aqui, ó. Certo? E daí a gente tem aqui, ó, a coluna de pressão, ó, que é o que, ó, que é a quantidade de moléculas aqui, ó, o gás, ó, certo? Então, isso ao nível do mar, ó, essa pressão aqui, ó, é uma, ó. Então, essa pressão exerce uma força aqui, ó. Então, ó, força é pressão vezes a área aqui, ó, certo? Então, essa pressão, essa coluna de ar aqui, exercendo pressão sobre a superfície da tensão superficial da água, ela cria uma dificuldade para as moléculas escaparem, certo? Vocês sabiam disso? Que as moléculas têm dificuldade daí de escaparem. Mas se a força diminuir, certo? Significa que a pressão está diminuindo também. E daí as energias das moléculas que estão lá dentro, aquelas que estão mais rapidinhas, elas conseguem escapar da superfície de tensão superficial. Consequentemente, essa temperatura é uma temperatura menor energeticamente. Então, à medida que a gente vai subindo na altitude, essa pressão da coluna de ar é menor e, consequentemente, a agitação das partículas numa temperatura inferior a 100 graus consegue escapar da tensão superficial. Então, significa, né, voltando, né, vamos voltar para lá, mas volta para lá. Então, voltando aqui, ó, é impossível que a água ferva a temperatura de 70 graus, tá? É impossível? É... Não é impossível, né?
É impossível que a água ferva a temperatura de 70? Não, é possível, né? Desde que, né? É possível que a água ferva... Sim, é verdadeiro. É impossível? Não, é falso isso, tá? Então isso aqui, ó, essa aqui é falsa. Falsinha aqui, né? Falsinha, falseira aqui. Falsa. E essa aqui é verdadeira. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui a gente colocou verdadeiro, ó, não é, tá? Ó, não é. Essa aqui, ó, é falsa. Opa, só tem uma, então nós temos que conferir a última aqui, ó. Todas as substâncias se dilatam durante o processo de fusão. Durante o processo de fusão, aí a gente tem que voltar lá pro gráfico. Vamos voltar pro gráfico aqui, ó. Certo? Vamos voltar aqui, ó. Ó. Então aqui analisou a primeira questão, acho que foi aquela ali, né, da pressão máxima de vapor de uma substância aumenta com a temperatura da substância. A gente viu que para substâncias que têm essa anomalia não é assim. Então, para o caso da água, todas as substâncias se dilatam durante o processo de fusão, só para as que são normais. Para as que têm anomalia, às vezes não. Então, no caso da água, acontece exatamente isso, de 0 até 4 graus, certo? A água, ela não dilata, ela contrai, né, de 0 a 4 graus. Tá? Então, ela sofre uma contração. Então, aqui também é falsa, tá? Então, essa aqui também está correta. Então, aqui a alternativa, ó, a alternativa corretinha, ó, é essa aqui, ó, letra E, tá? Letra E. Então, essa questão, embora seja de verdadeiro ou falso, tinha que lembrar, né? Lembrar dos conceitos aqui, entender os conceitos diferentes, tá? A gente teve que aplicar, né, essa questão de conceitos de diagrama de fase, né, de contração, expansão do material, entender a anomalia, certo? Entender o ponto triplo, certo? Os estados da matéria, então tudo isso envolveu e a gente teve que analisar aqui e avaliar cada uma das questões. Então essa questão também ela é difícil. Ela só não tinha assim uma força, né? Uma força numérica, tá? Não tinha uma força numérica, mas dá para dizer que essa questão também ela vale entre 680 a uns 710 pontos aí, tá? Daria para dizer isso, tá bom? É isso.